Fala aí galera, eu sou o Tei e tá na hora de dar atenção pro patinho feio da lore. Hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre os novos suportes que foi anunciado pra nova main collection do OCG, né, o Burst Protocol, que tá lançando suporte pra uma cacetada de coisas e dentre elas eles escolheram dar suporte para o deck de Springans. Pois é, o Springans, se você não lembra, ele tá dentro da lore, obviamente, do Wallbage, né, e apesar de tudo, ele é um deck que até tem interação, eventualmente, em uma carta ou outra que você pode acabar usando, né, como conexão aí da lore do Wallbage para poder usar as cartas, até porque, caso você não lembre, né, as fusões do Wallbage, elas têm parte da função conectar os diferentes arquétipos da lore, como, por exemplo, nós temos o Ash Dragon na End Phase. O Ash Dragon, se ele tá no cemitério, ele vai poder pegar um Wallbage ou um Dogmática do deck, aí você invoca ou adiciona pra tua mão. Esse efeito é exatamente igual com, por exemplo, o Glory Dragon, que ele faz a mesma coisa só que pra Tri-Brigade. Na End Phase, ele tá no cemitério, ele busca ou invoca um Tri-Brigade do deck, ou um Wallbage, ou adiciona pra mão, tanto faz. E outro bicho que faz isso também é o Iron Dash, né? E o Iron Dash aqui, ele faz a mesma coisa, se ele tá no cemitério na End Phase, ele pega um Wallbage ou um Springa. Então, as fusões de Wallbage têm essa propriedade. E se você não lembra, parte da cola que você usa para poder jogar no deck de Despia, eu vou chamar de Despia, mas é de Branded, né? Vocês já estão ligados. É o fato da carta listar o Wallbage no texto. E assim a gente vai pareando e permeando toda a lore e fazendo conexões que sinceramente a gente nem sabia que existiam. Eles lançaram cartas novas e essas cartas listam o Wallbage, o que faz com que exista uma cola guia para outros arquétipos para além do Branded, do Wallbage, fazer fusão de Wallbage ou não, mas principalmente, o que é muito importante, que é o meu foco aqui, é falar do patinho feio dessa lore, que são os Springans, que é um deck muito maneiro mesmo, muito pezinho no chão, mas que não tem nenhum apego, pelo menos não teve nenhum apego muito competitivo por enquanto. Essas cartas são excelentes suportes e a gente vai comentar sobre os suportes dados para o patinho feio da lore do Wallbage, que são os Springan. O assunto é esse, meus amigos, partiu então, vamos lá! Muito bem, então aqui na tela, anúncio, né, pro Burst Protocol, Springans receberam suportes. Então a carta que vem é isso aqui, mais uma kit, né, então tem aqui a Tri-Brigade Springan Kit. Pois é, e nós temos também esse Exceed aqui, o Springan Gung-Ho. Beleza, o que é interessante aqui nessa carta é que ele é um suporte maneiro só pelo nome dele, né? O nome dele é Tri-Brigade Springans. Se você não lembra, né, da outra Springan Kit, né, claro. Se você não lembra, já tem uma kit, né, que é a que você usa tanto no deck de Springans como no deck de Branded mesmo, né, que é essa aqui, ó, a Springan Kit. Né, você pode usar ela aqui. E a kit também, se a gente for dar uma olhada, a kit também, ela é um Tri-Brigade, né? Nesse momento aqui, ela é um Tri-Brigade. Eu confesso que eu não lembro se ela é da tribo Tri-Brigade e parte pra tribo Springans pra poder construir máquinas e trabalhar em máquinas de guerra, uma parada dessa. Mas aqui ela ainda é Tri-Brigade. A partir desse momento ela é uma Springan mecanizada, mas aqui ela é um Tri-Brigade Springans. E o fato de ter isso no nome significa que nós temos um Tri-Brigade a mais para poder usar no deck de Tri-Brigade. Então você joga Fractal, efeito, Dump Kit, Kit Dump Nerval. Nerval pode pegar essa menina. Ou você dá efeito Fractal, Dump Kit, Kit efeito, joga a Tri-Brigade Springan Kit para poder trigar o efeito dela, por exemplo. Ou então, se você joga de Springa, você pode dar um Springan Watch para poder buscar essa menina do deck pra mão, por exemplo, tá? Então, são dinâmicas que são promovidas só pelo fato dela ter Tri-Brigade no nome. Além, é claro, de ter o nome Springan também no nome. Ela é um nível 4 Light Beast de 1.700 de ataque e 1.000 de defesa. Na verdade, antes da gente poder comentar sobre os efeitos delas, nós temos aqui a tradição do canal, antes de falar dos efeitos em si, né? A gente tem a tradição de poder comentar um pouco sobre do que se trata o deck que está recebendo suporte, que é a famosa contextualização. Eu vou pular a contextualização nesse vídeo, tá? Eu vou pular a contextualização desse vídeo. Por que, Tê? Por que você tá fazendo isso? Não me abandona, Tê! Meu pai me abandonou, não me abandona também, Tê! Eu tenho em você a figura paterna! Mas
eu não vou fazer porque eu já tenho um vídeo aqui no canal apresentando tudo do Springa. Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, onde eu apresento pra você o deck de Springa mais puro, né? E também mostro pra vocês a vertente do Springa com o Time Thief, que é uma versão muito maneira. Então se você tem dúvidas sobre toda a questão do funcionamento do deck de Springans, do que ele faz e tal, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima. Se você quiser, vai lá primeiro e depois volta aqui pra entender os suportes, tá? Se você quiser. Se não, fica aqui e a gente conversa sobre os novos suportes, depois você vai no outro vídeo e entende tudo sobre o deck de Springa pra saber se você vai entrar no hype ou não, beleza? Então aqui eu só tenho uma decklist de esboço, que é o que eu vou usar pra te mostrar algumas jogadas daqui a pouquinho. Dito isso, vamos de fato para os suportes. Então, seguinte, o Springa, em suma, é um deck de rank 4, tá? Então ele é um deck da Lord of Albais de rank 4, onde a gente trabalha, contextualizando rapidamente, tá? A gente trabalha em volta do campo e esse aqui é um daqueles decks em que tudo depende da Field Spell. A Field Spell é essa aqui, ó, Grand Sea Gold Golgonda. Ela é uma carta que vai burlar a mecânica de fazer Exceed. Os monstros Springa até aqui, eles até têm decência na forma com que ele faz Exceed, mas o early game é difícil de sair se não for com a Field Spell. A Field Spell diz que você descarta, né, se você não controla Spring Exceed, você descarta uma carta, descarta um Springan Card, desculpa, e faz summon de um Exceed Springa do teu extra deck. É isso aí que a gente faz. Então ela é o carro-chefe do starter de todas as jogadas, porque de resto é deficiente a forma com que você usa pra botar 2 Springa no campo, se não for saindo do early game de Field Spell, tá? Então esse é um ponto importante da gente ter. Precisa corrigir isso, T? Sinceramente, no caso do Springa, eu acho que isso é uma característica do deck, tá? E aí eu acho que essa característica, não sei se ela precisa ser corrigida pra transformar o Springa num Sprite. Num Sprite não, né? O Springa em um Riser. Eu acho que não é esse o plano. Então eu acho que é uma característica que pode sim ser mantida. Além disso, nós temos cartas que chegam nessa Field Spell, é óbvio, né? Que é o Springa Watch, que você vai adicionar uma Field Spell do deck pra tua mão, né? A Field Spell Springa. Mas se você já tem ela ativada, você vai adicionar um Springa Monstro do deck pro cemitério e mandar um Springa Monstro do deck pro cemitério. Essa carta é absurda quando você tem a Field Spell. E aí tem outra carta que busca a Field Spell, que é que você pode mandar essa carta pro cemitério pra ativar uma Golgonda, né? Diretamente do teu deck ou do teu cemitério. Então nós temos essas 9 cartas e elas são necessárias pra sair do early game. O Springa é um deck de rank 4 e o ponto é que a gente só consegue construir essa jogada do rank 4 mais pra frente passando pela Field Spell. E a forma de você conseguir fazer rank 4 de maneira standard, ou seja, invoca um bicho que busca, invoca o outro. O deck não é isso, tá? O Springa não é um deck de rank 4 convencional, em que eu invoco um bicho, invoco o outro da mão, e aí eu busco, aí fica pra trás, eu baixo o outro, eu busco. Não, tá? Ele tem uma dinâmica diferente, que gira em torno da Field Spell, e através dessa Field Spell é que a gente vai conseguir fazer os efeitos pra ter corpos nível 4 no campo, tá? Então, esse suporte eu já adianto, são interessantes. Primeiro, a Tri-Brigade Springan Kit. Ela diz que se você controla um Tri-Brigade ou um Springan monstro, que não seja ela mesma, você pode Special Summon ela da tua mão. Então, por aqui, a gente já começa a ver uma questão. Até o momento, não temos um Tri-Brigade que entra e pega uma... Um Tri-Brigade não, desculpa, um Springan, né? Que entra e pega uma carta Springan do deck pra mão. Não temos essa carta, tá? De novo, o Tri-Brigade não é um Ryzel, não é um deck como o Ryzel, que entra um, pega outro, e entra um e pega outro. Não. E não tem um bicho que você dá normal summon e ele busca uma carta do deck. Até tem, que é a Kit, né? A Springan Kit, mas ela busca uma Branded Card e volta uma da mão pro deck. E não é Branded Card que faz o deck de Springan jogar, entendeu? Então, essa menina, ela diz que se você controla nível 4, você baixa ele. Mas, de novo, não tem o One Card Combo que eu dou. Normal Summon, pego ela. E ela entra por Special. Não tem. Se ela é mandada pro cemitério, aí entra meio que na propriedade dos Tri-Brigade, porque ela é Tri-Brigade também, tá? Você pode Special Summon um desses monstros. Tri-Brigade, Springan, ou um Fallen Albais, ou um monstro que mencione o Albais. Isso significa que a gente tem uma cola bem maneira pra usar em volta dessa mina. Então, no deck de Tri-Brigade, ela tem uma característica X, que eu posso falar em um outro vídeo, porque eu ainda não li o Link 2 de Tri-Brigade que lançou agora no Dawn of Dimensions. Eu não li aquela carta, eu não sei o que ela faz. Então eu vou fazer outro vídeo falando de Tri-Brigade, e quando eu falar disso, aí eu falo da Tri-Brigade Springan Kit no Tri-Brigade, beleza? Por enquanto eu vou focar no Springan. Então, focando no Springan, se eu controlo um Springan, eu baixo ela da mão. Se ela vai pro cemitério, eu posso reviver um Springan, ou um Albais, ou um monstro que mencione o Albais. É isso. E isso aqui me dá uma cola bem interessante, porque a gente usa
a Tribbrigade não, né? A Spriggan Kit aqui, ó, no deck, porque a Spriggan Kit, ela vai buscar a única Branded que a gente usa pra poder interagir aqui no deck, que é o High Spirits. Como é que eu procuro essa carta aqui? Branded. Procurar Branded. Que é o Branded High Spirits, ó. Essa carta aqui é a única que a gente usa. Essa carta revela o monstro da mão e um nível 8 Fusion do teu extra deck com o mesmo tipo. E aí a gente basicamente vai jogar o Spring, né, o Iron Dash, que é aquele bicho que a fusão que na end invoca um Albais ou um Springan do deck. E aí eu posso buscar, descartar um Springan e buscar um Fallen Albais ou um monstro, uma carta que mencione. Geralmente a gente vai pegar a Spriggan Kit, porque ela lista o Albais no texto, mas agora eu tenho um outro alvo, que é a Tribbrigade Spriggan Kit, e isso ajuda na forma de construir play, tá? Agora nós temos outro bichinho aqui embaixo, então o efeito dela é só esse, são efeitos simples. E o que é muito bom é que ela permeia por todos os mundos, tá? Ela lista Albais no texto, mas também revive monstros que mencionam Albais. E vocês vão ver que isso pode desdobrar um monte de coisa. Nesse meu vídeo aqui eu não vou falar tanto, mas no canal do Mark, se você for lá, ele vai começar a quebrar a cabeça em como que você pode usar no Springan para invocar a Quen, porque a Quen lista Albais no nome, para você interagir com a Cartésia, porque a Cartésia lista Albais no nome, ou então formas de você passar com a Tribbrigade Spriggan Kit na mão, fazer Lobelion no turno do oponente. O Lobelion descarta essa menina, e se você já tem Mirror, ela pode invocar o Mirror Jade do cemitério, porque o Mirror cita o Albais no texto, entendeu? Então ela interage com uma gama gigantesca de cartas na lore, Spriggan, Tribbrigade e também Albais, o que é ou a carta que menciona o Albais. Então ela interage com todas essas cartas. Ela é doideira por causa disso, tá? Mas tem que ter contextos específicos para ela poder funcionar. Agora o Exceed. Esse Exceed também é muito bom. Ele é o seguinte, ele é um rank 4, fogo máquina, ou seja, igual a todos os Springas. E aí ele diz, ele é feito com 2 nível 4 Springa. Ele é específico, feito especificamente com os Springans, tá? Se ele é Exceed invocado ou mandado pro cemitério, você pode Special Summon um Springan Capitão Sargas do teu deck ou cemitério. E isso é interessante, porque isso aqui, simplesmente isso aqui, já abre espaço para você ter um leque maior de possibilidades que você pode fazer usando o deck de Springan para usar as cartas que listam o Albais no texto, sabe? Porque quando a gente joga o Iron Dash, deixa eu pesquisar aqui, ó, o Springan Iron Dash, com o Branded High Spirits que eu mostrei pra vocês, a gente busca através da Spriggan Kit, a gente joga o Iron Dash no cemitério, porque isso liga duas coisas. Primeiro, a Spriggan Kit pode ser extensor, ela entra pro special da mão. E segundo, na end phase ele invoca um Capitão Sargas do deck, né? Ele invoca um Springan. E o Springan que ele invoca é o Capitão Sargas, que é uma das nossas interações no turno do oponente. Esse cara aqui, tá? É isso que ele faz. Só que, como agora nós temos o Exceed, que ele pode invocar o Capitão Sargas quando ele é enviado para o cemitério, isso tira a responsabilidade da carta que você vai jogar para o cemitério. Porque o Iron Dash invoca um Spring ou ele invoca um Albais, ou pega Albais para a mão. E se você de alguma forma conseguiu interagir tendo Cartésia, Quen e tem... até porque vocês vão ver que o outro efeito desse cara é o primeiro efeito dele é detachar 2 materiais dessa carta. Adicione pra tua mão ou Special Summon um Springan, um Therion ou um Fallen Albais ou um monstro que mencione ele. Você invoca da mão ou deck. Então com esse cara você pode invocar uma Quen, a Quen dump Cartésia, você faz um Exceed e aí a Quen revive a Cartésia. E aí a Quen é nível 4, você pode fazer rank 4, esse cara tem uma propriedade bem maneira dele, que é, eu posso durante a minha jogada pegar um Therion Regulus pra mão. O Regulus pode entrar do cemitério equipando esse cara. Pra isso, esse cara tem que sair do campo. Aí eu equipo, primeiro ele entra e dá o efeito de detachar. Detacha invocando a Quen do deck. Quen dump Cartésia, eu faço o Exceed, a Cartésia volta. Porque a Quen invoca ela de novo. Se eu fizer isso, eu posso fazer o Regulus entrar equipando esse cara. Quando o Regulus der o efeito de Omni e na end phase, o Iron Dash na end phase vai dar efeito, né, que é esse cara aqui, ó, e vai pegar um Albais pra mão. Só nisso eu já tenho no deck de Springan, porque pra fazer esse rank 4 tem que ser com Springan, no deck de Springan eu setupo Albais na minha mão. Por quê? Quem pega o Albais? O Iron Dash na end phase pega o Albais pra minha mão. Cartésia no campo. Por quê? Porque esse cara invocou a Quen jogou a Cartésia, eu linkei, porque eu não tô locado em fusão, porque eu não tô usando Branded Fusion, e aí eu linkei esse cara, ele foi pro cemitério, o Therion Regulus entra e equipa ele de volta,
tá tranquilo. Mas por que isso é importante? Porque com isso eu tenho um monte de coisa diferente. A Cartesia vai fundir com o Albaz na mão pra poder fazer um Mirror Jade. Um Mirror Jade não, né? Tem que fazer pode ser a ponte, né? O Albion, né? O Albion que vira Mirror, por exemplo. Porque eu vou ter Albaz na mão, que é importante. Que eu busquei na minha jogada natural de Springan. E além disso, como esse cara tá equipado no Regulus, e o Regulus dá efeito e se tributa, ele vai pro cemitério. E ele dá efeito e invoca os Sargas. Ou seja, eu não preciso invocar com Iron Dash os Sargas do deck. E isso me dá espaço pra eu buscar o Albaz com Iron Dash. O que é interessante, porque habilita fazer jogada de Branded, de fusões, no turno do oponente, com essa carta. E por que eu tenho que fazer esse rolê todo? Porque o efeito dele é hard once por turn. Eu posso usar um dos dois efeitos. Só um dos dois, tá? Então, ou seja, enquanto eu tô indo jogar, eu detacho pra invocar do deck, e aí eu tenho que dar um jeito dele ir pro cemitério no outro turno, pra eu poder interagir através do meu Capitão Sargas. Esse bicho é muito bom. Muito bom. E essas duas cartas têm papel fundamental de fazer duas coisas. Buffar o Springan de um modo que ele merece ter outras cartas boas, e ao mesmo tempo ele faz com que você possa permear o uso dessas cartas com cartas da Lore do Albaz, com cartas que fazem fusão de Albaz, o que é muito interessante. Isso que eu falei pode ter ficado um pouco abstrato, mas dá pra fazer. O meu foco aqui nesse vídeo não é falar Springan Branded, o Mark vai fazer um vídeo disso, mas isso que eu falei é uma possibilidade, onde esse cara pode trazer uma Quen, uma Cartesia do deck, e ainda assim, como eu vou buscar na Endphase o Iron Dash aqui, eu vou buscar o Albaz, ainda assim eu vou ter a minha interação de Capitão Sargas, o que é muito maneiro, tá? Então essas são as duas cartas. Um esboço que eu fiz aqui de decklist foi esse, que você pode acabar usando no teu deck de Springan, tá? Então, essas cartas, né, me dá a possibilidade de ser mais pesado no uso de Springan, porque as cartas estão interagindo muito melhor entre si, tá? Muito melhor entre si, e como vocês podem ver, é um deck que cabe um número maneiro de hand traps, né? Aqui tem 10 hand traps aqui embaixo, 11, 12, 13, 14. 14 hand traps é o que tem aqui. Você pode cortar um Tyler Rose se você quiser, enfim, não sei se você vai querer fazer isso, mas tá aqui um exemplo. Aqui no Extra Deck desse vídeo, o propósito dele é comentar sobre o Springan Exceeds, né? Então, comentando sobre os Springan Exceed, a minha toolbox de Exceed tá sendo algo parecido com essa aqui, tá? Então eu coloquei F0 que a gente consegue fazer, qualquer um dos dois F0s. Eu coloquei aqui o Dugaris e o Granite, que vai ser importante, porque a gente tem que fazer rank 4 de vantagem para depois fazer o F0. Tem os links, os únicos que dá para usar, mas você continua podendo fazer a jogada de, ao invés de linkar na IP, você pode linkar no Lambda. Por quê? Porque aí você pode fazer o Time Thief Redoer, né? Você pode fazer o Redoer. Se você faz o Lambda e faz o Redoer é um Psy, que você dá efeito do Redoer, bane ele na end, né? Porque o efeito dele é Quick. Aí triga o Lambda e o Lambda pega um Psy-Frame do deck. Aí você pode pegar o Gamma, que tá limitado, ou o Delta, que nega Spell, né? E aí volta o Redoer depois. Dá pra fazer isso, que é o que a gente fazia antes de jogada standard nesse deck. Continua podendo fazer, se você quiser. Dá pra você poder usar os Exceed e Armor Fortress aqui no turno do oponente pra ter diversidade de interação. Dá pra fazer também, mas também dá pra você usar toda a gama do pack de Albaz aqui no teu deck também. Beleza? Sem passar pela Branded Fusion, o que pode ser interessante. Mas eu confesso que eu não sei de fato a viabilidade disso. Dito isso, eu vou trocar aqui o meu layout, ó, tchan, e aqui nesse layout a gente vai dar uma olhadinha muito rápida e básica num combozinho que dá pra fazer. Então aqui são 5 cartas aleatórias que eu comprei, tá? E já viu certinho. 2 hand traps, um brick, claro, pra ser uma mão de verdade. E aí as 2 cartas aqui. Nós vamos tentar fazer uma jogada de 2 cartas, porque, de novo, esse deck não é parada de one card play, tá? Porque a gente sai do early através da Field Spell, e a Field Spell ela tem que descartar uma carta Springan para invocar um Exceed Springan. É assim que eu saio do early game, então ele é deck de 2 cartas de combinação. O One Card Combo é irreal, tá? Irreal. Ao mesmo tempo, esse deck é muito esquisito, porque ele não é um deck do Yu-Gi-Oh! Contemporâneo, né? Porque o que a gente esperaria? Ah, eu ativo a Field Spell e ela descarta uma carta Springan. Essa carta que eu descartei vai invocar alguém do deck, uou. Não, os bichos Springan são muito paradão.
vocês já vão entender. Então, vamos fazer um combo standard com as duas principais cartas do deck, né? Mas é com o máximo de economia. Então, vou ativar aqui a Golgonda, eu tenho que descartar uma carta Springer, mas como eu tenho a Watch, eu vou ativar aqui a Watch, eu vou jogar um do deck pro cemitério e buscar um Springer. Eu joguei o Branga, eu confesso que eu não sei se essa jogada tá certa, se ela tá bem otimizada, fui eu quem fiz, eu não vi ninguém fazendo, tá? Eu fui tentar fazer aqui a jogada, então se tiver alguma coisa errada que eu pulei aqui, me perdoa, se não tiver da melhor, otimizada da melhor forma, também foi mal, eu tentei fazer a jogada e eu encontrei essa jogada aqui, tá? Aí então eu joguei o Branga e busquei o Rock. Como eu tô ignorando aqui hand traps que eu possa tomar, tá? Então a gente vai jogar no freestyle. Então com isso eu joguei no deck pro cemitério e busquei outro. E agora eu tô dando o efeito da Field Spell, descartei uma carta Springer, né? Um monstro. E aí eu vou invocar o Merrymaker. O Merrymaker, ele triga, se ele é special invocado do extra deck, né? E eu posso mandar um monstro Springer do deck pro cemitério. Toma. Então, efeito dele, Dump Brothers. Ó, então esse descarte não fez nada. Essa carta que eu joguei do deck pro cemitério não fez nada. E essa carta que eu joguei do deck pro cemitério também não fez nada. Ele pode fazer, porque se ele é mandado, né, da mão do deck pro cemitério, eu revivo um Springer, mas por enquanto não é o que eu vou fazer, tá? Então é um deck muito esquisito. Mas o Merrymaker, ele é passagem, né? Ele entra e joga um deck pro cemitério e agora ele vira... Opa, primeiro eu vou ter que colocar aqui embaixo dele, ó, alguns materiais, né? Pra que a minha Tyla-Rô seja forte. Então eu posso jogar todas as cartas aqui pra baixo dele, ó. Todos os Springers, eles têm efeito no cemitério, né? Que eles podem dar efeito no cemitério ou na mão e ir pra baixo de um Exceed Springer que eu controlo. Geralmente a jogada conservadora, ela deixa o Branga no cemitério junto com um monstro. Porque o Branga tem um efeito que eu posso banir ele do cemitério junto com um monstro Springer. E aí eu busco uma carta Springer do deck. Então isso é uma continuidade, né? Do jeito que eu faço aqui, a jogada fica mais forte. Mas se eu tomar um Veiler na minha próxima tentativa de jogada, eu perdi o jogo com essas duas cartas. Porque o Branga não tá no cemitério pra eu buscar outra carta, entendeu? Então, mas aqui eu quero mostrar a jogada. Então eu vou fazer o Sargas, que ele é feito em cima de um Springer, né? E aí eu vou dar efeito dele. Ele entra, e ele não detacha, né? Ele só entra. E aí ele busca um Therion ou um Springan card. Aí eu vou pegar a Springan Tyla-Rô. A Tyla-Rô, ela é uma carta meio maluca, porque ela diz que eu posso ativar ela e buscar um Springan do deck pra mão. Só que eu posso, na ativação, detachar até 3 materiais de monstros que eu controle. E se eu fizer isso, depois que eu buscar um Springan monstro, eu vou poder invocar a mesma quantidade de Springan monstro da mão ou cemitério, da quantidade que eu detachei na ativação da carta. Então, por isso que eu coloquei tanto material embaixo do Sargas. Eu vou ativar agora o Springan Tyla-Rô, vou detachar 3 materiais e foda-se, e agora eu posso buscar um Springan. Peguei aqui a Springan Kit. Como eu detachei 3 na ativação dela, eu posso invocar até 3 Springan da minha mão e ou cemitério, tá? Então eu vou invocar a própria Kit da minha mão e 2 Springan do cemitério. Eu vou invocar aqui não Brothers, né? Eu invoquei o Rock, mas ao invés do Brothers, eu quero invocar o Branga. Vocês já vão entender o porquê. Beleza, agora a Springan Kit entrou e eu vou trigar alguns efeitos, né? Vou trigar primeiro o Rock vai pegar um Springan do cemitério pra mão. Esse é o incrível efeito do Rock, tá? Só isso. Pega um Springan do cemitério pra mão. A Kit vai pegar um Branded Card e voltar uma da mão pro deck. E aí por causa disso, pra eu... Bati no microfone sem querer. Pra eu economizar cartas, eu vou dar efeito do Sargas também, né? Que o Sargas diz que se o material é detachado de um Exceed no campo, pode ser dele mesmo, ele volta, ele estoura uma carta no campo ou volta pra mão. Então ele é interação no turno do oponente. Mas agora eu vou fazer também pra eu voltar isso aqui pra minha mão, ó. A Field Spell. Por quê? Porque aí, como a Kit busca e volta uma da mão pro deck, pra eu fazer jogada com o mínimo de cartas, eu vou voltar essa carta pro deck, porque o que tinha pra fazer com ela já foi feito. Beleza, então agora resolve os efeitos, né? Pego aqui um Branded do deck pra mão e vou buscar. E aí volto o campo da minha mão, senão eu teria que voltar outra carta, né? E aí eu pego o Springan do cemitério, peguei o Brothers. Beleza, o Brothers é um descarte decente pro High Spirits. Mas aqui eu vou juntar 2 no campo, rank 4 e fiz agora o Gung Ho, né? Beleza, ele vai dar efeito aqui, detacha 2 pra poder invocar do deck ou buscar pra mão. Eu peguei o Regulus. Por que eu não invoquei o Regulus pro campo? Porque eu quero fazer aquilo que eu disse pra vocês, de equipar esse cara no Regulus. Porque eu quero que no turno do oponente, quando o Regulus for tributado e ele for pro cemitério, ele invoca o Capitão Sargas, tá? Enfim, agora eu tô linkando os dois no campo, porque o Branga não dá pra virar Exceed, porque ele é nível 8, e o Branga pra estar no cemitério eu vou ter que linkar ele. Dá pra fazer o Lambda, de novo, pra fazer o Ridua e buscar um Gama, dá pra fazer, mas eu fiz uma IP simplão aqui, tá?
que eu não tô locado. Agora eu tô dando Regulus, que ele tá entrando e equipando o próprio amigo do cemitério. Então agora sim eu tenho essa proteção aqui pra um potencial Nibiru da vida, sei lá. Então, com isso, eu posso ativar o High Spirits, que descartou o Brothers, e agora é que a jogada vai começar a tracionar com um volume maior, tá? Eu jogo um máquina, né? Um máquina do Extra Deck pro cemitério, que é o Iron Dash, descartando o Brothers. E eu posso pegar agora... Antes, a gente ia pegar a Spring Gun Kit aqui de novo, né? Mas agora eu vou pegar a Tri-Brigade Spring Gun Kit nesse ponto. Porque essa carta busca alguém que lista o Fallen Albais. Essa menina lista o Fallen Albais, tá? Então agora... eu vou dar o efeito do Brothers descartado, invoco um Spring Gun do cemitério, invoquei o Rock. Como eu controlo um Spring Gun, a Spring Gun Kit, a Tri-Brigade Spring Gun Kit pode ser invocada à mão. Legal. O que eu tenho que fazer com ela? Ela tem que ir pro cemitério para eu reviver alguém. Então, para tirar o máximo valor das cartas, eu vou fazer um rank 4 aqui, ó. Um rank 4 de passagem, que eu posso detachar agora, não é rank 4 de interação, beleza? Eu fiz um Granite. O Granite detacha a Tri-Brigade Spring Gun Kit e busca um pedra, né? E aí eu pego o Nibiru. Ok, semelhante ao que o Mitsurugi faz, né? Carta de passagem pra eu deixar o Nibiru pra trás. Agora, eu tenho mais um rank 4 pra fazer. Como que eu faço isso? A Tri-Brigade Spring Gun Kit caiu no cemitério, reviveu um Spring Gun qualquer. Ok, o Capitão Sargas, né, perdão, o Branga que tá no cemitério que eu falei antes, ó, ele se bane junto com o monstro e pega o monstro Spring Gun. Aí eu busco a Spring Gun Kit. A Spring Gun Kit, ela é extensor, entrando por Special da mão, se eu controlo ou se tem uma fusão que mencione o Albais no cemitério. Então tem o Iron Dash aqui, ó. Agora, essa menina é extensora da minha mão. Ela entra por Special Summon. Toma. Ela já buscou, eu só quero que ela seja extensora. Pra eu fazer mais um rank 4, ó. Aí eu posso fazer um Dugares, por exemplo. Por quê? Porque o Dugares é rank 4 de transição também. Ele não é endboard, né? Então, eu posso dar efeito do Dugares aqui, ó. Aqui você pode fazer o Dual Drive se quiser, sei lá. Eu compro duas, descarto uma, agora eu tenho esses bichos sobrando, ó, 2 rank 4 sobrando. Isso pode virar F0 em 1 e F0, certo? Então eu tenho F0 e F0 na minha endboard. Fui pra end phase, acabou o turno, tá? Então esse meu turno me deixa com a IP, que vira Little Knight. A Little Knight entra banindo, a Little Knight se bane. Nós temos a negação aqui do F0, que nega uma carta do cara, se for um monstro no campo, toma controle. Nós temos um Omni Negate. Esse Omni Negate, quando ele se tributar para negar uma carta do oponente, o Gang-Ho aqui vai pro cemitério. E o Gang-Ho, quando for pro cemitério, invoca o Capitão Sargas do deck. E quando eu detachar o material com o F0, o Sargas vai escolher uma carta e destruir ou voltar pra mão. É uma gama grande de interações que eu tenho. Sem falar que eu busquei o Nibiru, Hand Trap, eu comprei duas e descartei uma, e eu tenho 3 outras cartas na minha mão. Então esse é o combo que eu tenho. Só que na End Phase, ainda tem o Iron Dash pra fazer, que vai invocar um Albais, ou buscar pra mão, ou um Springer, né? Então aqui é um pouco redundante, eu não sei se tá certo, mas eu não quis invocar o Capitão Sargas, porque eu tenho o Capitão Sargas aqui, ó. Então, eu invoco aqui, ó, a Tri-Brigade Spring Gun Kit. Por quê? Porque quando passar pro turno do oponente, eu não tenho follow-up, tá? Não tenho follow-up. Mas agora eu vou ter, porque eu tirei a Field Spell do campo também, o que é importante, né? Agora, quando chegar no turno do oponente, a gente vai interagir, né, mano? Então eu posso dar o Sargas, o Regulus, perdão. O Regulus, ele se tributa Omni Negate, uma interação. O bicho foi pro cemitério, ó. Agora é outro turno, ele foi pro cemitério. Então ele invoca o Capitão Sargas do deck. Tá aqui, ó, invocou o Capitão Sargas. O Capitão Sargas tem um efeito Quick, que você pode detachar um material de um Exceed que você controla, escolher uma carta no campo e destrói ela, beleza? Gerou uma nova interação. Por que essa mina veio pra cá, ao invés de eu invocar o Sargas direto? Porque quando eu for fazer a IP, eu não preciso usar nenhum dos outros pra poder tirar do campo pra IP virar Little Knight. Eu vou usar essa menina aqui, tá? Eu vou usar ela pra virar Little Knight. E aí, quando isso acontecer, ó, o Little Knight triga, e a Spring Gun Kit triga também, porque ela foi pro cemitério, né? De qualquer forma, ela foi pro cemitério. Aí invoca o Rock. Aí o Rock dá efeito e eu pego a Tri-Brigade Spring Gun Kit pra minha mão, que vai ser um potencial follow-up pro próximo turno. Aí agora você interage com F0, quando você detacha, o Sargas destrói também. Você ainda tem esse cara pra detachar e matar uma carta. Ainda tem o Little Knight se banindo. Então é uma gama absurda de efeitos aqui que você tem pra fazer, tá? É um combo que eu não sei se é o mais otimizado, mas foi o que eu consegui fazer. E não sei se tá tão legal assim, mas pode ser que seja combos mais otimizados do que esse. Tem N rotas pra você fazer, você pode ou não fazer as fusões de Albais, você pode ou não fazer outros rank 4, você pode ou não fazer jogada de
Armor Fortress. O ponto é, isso te dá uma gama gigantesca de jogada para fazer com o Springa que você não tinha antes. Então esses suportes, eles apesar de ter um efeito meio que individualmente que parece forte, né? Que é esse menino aqui, invoca do deck, mano, um monte de carta. E aí ele sai do campo e invoca outro, mas é hard one espontâneo. Obrigado, Konami. Esse maluco aqui, essa menina, ela se invoca da mão e é só isso. E se ela vai pro cemitério, ela revive um. Mas ela revive de 3 arquétipos diferentes. E ela, além de ser buscável pelo Trigate, buscável pelo Springa, interagir com fusões de Albais ou com o próprio Albais, ela ainda é buscável pelo High Spirits porque ela lista o Albais no texto. E isso coloca uma quantidade de jogadas a mais que o Springa não tinha antes. Por isso, esses suportes são, para o Springa, muito bons. E pra unificar ele com o resto da lore do Albais é absurdo também, tá? Então são suportes bem inteligentes que a Konami lançou pro deck de Springa e é o patinho fiel da lore. E agora ele tá muito mais interessante. É basicamente isso, valeu, falou e até mais. Tchau.